Então, a gente tá gravando agora, né? Eu acho que é bom a gente começar com uma apresentação rápida, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre mim, depois você explica um pouquinho sobre você, e daí a gente começa a falar do problema que a gente vai resolver hoje. Quer dizer, eu explico primeiro o problema, aí depois você faz a resolução. Beleza. Então vamos lá, vou falar um pouquinho de mim. É sempre desconfortável falar sobre a gente, não sei se você tem essa dificuldade, né? Mas eu sempre fico meio desconfortável, mas enfim, para as pessoas que não me conhecem, provavelmente as pessoas do seu canal vão me ver e não me conhecem ainda, e vice-versa, né? Então a gente precisa fazer essa explicação. Bom, eu sou especialista em logística, né? Eu trabalho com logística há mais de 10 anos. Eu sou formado em administração de empresas e engenharia de produção. Eu tenho também uma pós em comércio exterior e faz mais de 10 anos que eu trabalho com logística, logística e cadeia de suprimentos em grandes empresas multinacionais. Então, eu trabalhei na Toyota, né, em Indaiatuba, na fábrica de automóveis. Desde 2011 eu estou na General Motors, eu trabalho lá como analista logístico, e desde 2014 eu estou dando aulas de logística e comércio exterior no Senac, né, no Senac São Paulo, especialmente lá nos cursos técnicos. E daí eu comecei, agora com a quarentena, né, a gente tá dando aula online, e daí eu resolvi partir para o canal também, né? E conseguir passar esse conhecimento para mais gente, né? Tem muita gente que às vezes não tem acesso fácil a um curso de logística na cidade da pessoa, ou por questão de horário, ou enfim, por algum outro motivo, né? E na internet a gente consegue, via YouTube, Facebook, Instagram, a gente consegue passar um pouco de conhecimento, mesmo para quem não tinha acesso em outras condições. Então eu acho esse canal assim bem legal, e eu comecei a transmitir as minhas aulas, eu acredito que final de fevereiro, né, comecinho de março, e eu estou gostando bastante de fazer essa, né, como que eu posso dizer, de transmitir conhecimento aqui pela internet. O negócio da aula, independente se é virtual ou se é numa sala de aula, dar aula é muito bom, é muito gostoso, né? Eu realmente me encontrei dando aula. Então eu curto fazer isso daqui, eu gosto de ajudar as pessoas. Então é por isso que eu montei o canal e estou tentando divulgar um pouco mais a logística aí no Brasil. Legal. Fala um pouquinho de você agora, Ernê. Bom, primeiro eu agradeço o Yudi pelo convite para participar. A gente se conhece desde criancinha, que a gente estudou junto Isso, no colégio, e agora coincidiu, na quarentena, nós dois temos começado um canal no YouTube. E de as áreas terem alguma coisa em comum, porque o meu canal é de pesquisa operacional e tem muita aplicação em logística de pesquisa operacional. Eu sou professor na Unesp, atualmente, no campus de Itapeva. Eu já fui professor em outros lugares também. E hoje eu tenho pesquisa operacional e estatística, são as minhas duas áreas em que eu tenho disciplinas. E tenho também uma disciplina de simulação de processos, que está ligada à estatística e à pesquisa operacional também. Comecei o canal no final do ano passado, antes da pandemia, e eu comecei com a ideia de fazer a sala de aula invertida, que é um método em que o aluno assiste a aula e depois ele vai assistir a aula em casa e vai para a sala de aula para fazer os exercícios e tirar as dúvidas. Eu ia começar a fazer isso até no começo do semestre, só que aí as aulas presenciais foram suspensas. Então acabou não dando certo isso. Por outro lado, é uma oportunidade, o fato de eu ter essas aulas já prontas fez com que eu tivesse preparado para esse período, para essas aulas remotas.
E na aula de hoje a gente vai ver um problema de logística e vamos resolver ele utilizando a programação linear, que é uma técnica de pesquisa operacional, e especificamente a gente vai resolver esse problema usando o Excel, que é uma ferramenta que eu não explorei no meu canal ainda, por isso eu acho que vai ser bem interessante. E o legal é que é uma ferramenta que está à disposição de todo mundo, né, Arne? Então, a gente, além do problema ter aplicação na prática, né? Então, e a ferramenta também está à disposição de todo mundo aí na vida real, né? Vamos lá, eu vou compartilhar, então, a apresentação aqui do PowerPoint que a gente fez, né? Para explicar um pouquinho o problema, né, que a gente vai resolver. Então, é um problema de transporte em duas etapas, né? Como eu falei, é um problema que está muito próximo da vida real, porque várias empresas operam a logística, principalmente a logística de distribuição, nesse modelo, tá? Então, o que acontece? A empresa pode ter uma ou mais fábricas, né, espalhadas pelo país, e muitas vezes ela vai ter um centro de distribuição ou vai ter um armazém avançado. A ideia desse centro de distribuição, desse armazém avançado, é deixar o estoque de produto acabado mais próximo dos clientes, né? E muitas vezes a gente também consegue economizar com o transporte usando o centro de distribuição, porque algumas viagens você vai fazer, você pode consolidar mais essas viagens e fazer essas viagens com equipamento mais otimizado, né? Com mais carga. E depois só a última perna da distribuição, que é a do centro de distribuição para o cliente, que você vai fazer daí com uma quantidade exata que o cliente solicitou, né? Com exatamente a quantidade de produto que o cliente pediu. Então, nesse exemplo que a gente vai dar, a empresa tem duas fábricas, né, localizadas em pontos distintos do país. Então, pode ser uma fábrica em Porto Alegre, outra fábrica em Salvador, né? São fábricas localizadas em lugares diferentes. E essa empresa opera também 4 centros de distribuição. Os centros de distribuição, na prática, eles podem ser próprios ou terceirizados, tá? A empresa também pode operar com centros de distribuição terceirizados. A ideia, como eu falei, é ter um estoque mais próximo do cliente e conseguir entregar mais rapidamente para o cliente. Mas a gente também tem benefícios na área de logística, né, na questão do transporte. Então, como eu falei, usando um centro de distribuição, no meio do caminho, a gente pode consolidar mais o transporte da fábrica para o centro de distribuição e depois a distribuição em si para os clientes. Aí a gente não precisa otimizar esse transporte. Aí esse transporte é feito sempre de acordo com a quantidade solicitada pelo cliente. Aqui, para fins do exercício, a gente colocou 4 centros de distribuição, também espalhados pelo país, e 5 clientes, né? E a gente tem um custo de transporte para fazer transporte da fábrica para o cliente, de cada fábrica para cada cliente é um custo diferente, e a gente tem custos também diferentes para fazer o transporte da fábrica para os CDs e dos CDs para esses clientes, tá? E o que a gente vai fazer no exercício é descobrir quais quantidades, passando por quais rotas, que vão gerar aí o menor custo de distribuição. Lembrando que a gente tem uma capacidade limitada nos CDs, né? E tem que atender exatamente o pedido que foi colocado por cada um desses clientes. Também as fábricas têm uma capacidade limitada. Então, por mais que o custo de transporte de uma determinada fábrica para os clientes seja mais barato, mas a fábrica ela tem uma capacidade limitada. Então, a outra fábrica vai ter que atender
também uma parte da produção, tá? Aí nesse slide, a gente está colocando os custos unitários de frete. Então, esse é o custo de frete para cada unidade de produto, tá? Essa unidade de produto a gente não determinou aí, mas pode ser tonelada, pode ser metro cúbico de produto, enfim. Para fins de exemplo, a gente não disse qual que é a unidade de produto. Mas para cada unidade de produto, vamos dar um exemplo, para cada tonelada de produto, da fábrica 1 para o cliente 1, a gente gastaria R$ 1,75 de frete. Se eu fosse atender o mesmo cliente a partir da fábrica 2, custa R$ 2,00 de frete. Para atender o mesmo cliente a partir do centro de distribuição 1, eu gasto R$ 1,50 de frete. Então, vocês veem que tem valores distintos, né? Devido muito provavelmente à distância entre um local e outro, né? São distâncias diferentes, são rodovias diferentes, então, obviamente, elas vão dar custos diferentes para a gente, tá? Então, aí tem todos os custos de cada etapa, de cada rota possível, a gente tem os custos aí nessas tabelas. Obviamente, quando a mercadoria passar pelo centro de distribuição, a gente tem dois custos para somar, né? O custo da fábrica até o centro de distribuição e o custo depois do centro de distribuição até o cliente, né? Então, a gente vai precisar somar esses dois custos. Aqui no quarto slide, a gente tem as restrições de capacidade, tanto das fábricas quanto dos CDs, e a demanda de cada cliente, né? A gente precisa atender exatamente a demanda, então não é para mandar nem mais nem menos material para cada cliente, e também não é permitido o movimento lateral. Então eu não posso mandar para o cliente 1 porque o frete custa menos, para ele entregar para o cliente 3. Tá? Eu tenho que entregar diretamente para o cliente que fez o pedido. Tá? Bom, agora eu acho que a gente entra na resolução, né, o Enê? O objetivo aí, como a gente já falou, né, é minimizar o custo de transporte sem estourar, né, a capacidade de nenhuma fábrica, de nenhum centro de distribuição, ao mesmo tempo que a gente atende aí a demanda de todos os clientes. Quer começar a explicar a resolução aí, Erné? Pode ser. Bom, para a gente resolver isso utilizando programação linear, a gente precisa definir variáveis. Aqui, olhando aqui para o lado direito, se a gente imaginar todas as rotas possíveis e para cada rota a gente atribuir uma variável, então no total a gente vai ter 38 variáveis nesse problema. Eu vou usar a variável x para simbolizar a quantidade, as unidades transportadas, que no caso pode ser toneladas, pode ser peças, mas de forma geral, as unidades transportadas de cada fábrica para cada cliente. Então, o que vai direto da fábrica do cliente vão ser o X. O que vai da fábrica para o CD vão ser os Y, e o que vai dos CDs para os clientes vão ser os Zs. Então, veja, aqui das fábricas para os clientes, como nós temos 2 fábricas e 5 clientes, nós temos 10 variáveis no total, né? Que é 2 vezes 5. Das fábricas para os CDs, nós temos 2 vezes 4. Então, aqui temos 8 variáveis, Y. E dos CDs para os clientes, nós temos 4 vezes 5, 20. Então, é daí que vem esse número total de variáveis, aqui 38. No próximo slide, eu vou mostrar como é que fica a modelagem matemática desse problema, se a gente fosse usar um programa que resolve problemas de otimização. Quando a gente for fazer no Excel, a gente não vai precisar escrever desse jeito, mas eu quero mostrar porque essa é a formulação clássica dentro da pesquisa operacional. Nessa formulação, aqui usando programação linear,
a gente tem uma função objetivo, e essa função objetivo nos dá o custo total do frete. Veja que essa primeira linha aqui, ela tem o custo unitário, o X11 significa a quantidade que vai da fábrica 1 para o cliente 1. Esse custo 1,75 foi retirado dessa primeira tabela, então esse valor aqui, 1,75, multiplicando o X11. Aí vem o próximo, X12, sai da fábrica 1 para o cliente 2. Também vem dessa tabela aqui, 2,5. E assim por diante. A gente coloca todos os custos saindo da fábrica para o cliente, os Y aqui, lembrando, é da fábrica para o CD, e o Z é o que vai do CD para o cliente. Então, essa expressão aqui gigante nos dá o custo total. E isso a gente quer minimizar. Ok? Essa é a função objetiva do problema. Aqui embaixo nós temos as restrições. Como o Yudi já comentou, a gente tem basicamente 4 tipos de restrições. A gente tem a capacidade das fábricas. Então, essa expressão aqui, essa somatória de X mais essa somatória de Y, está dizendo para a gente quanto que vai sair dessa fábrica. E esse total que vai sair da fábrica 1 é no máximo 60 mil, que vem aqui dessas duas restrições de capacidade. Para as duas é 60 mil. A mesma coisa para a segunda restrição. Nas capacidades dos CDs, o que tem aqui é a quantidade que está entrando no CD. Então, é a somatória dos Ys, no caso, Y11 mais Y21, é o que sai da fábrica 1 para o CD1, que sai da fábrica 2 para o CD1. E essa soma tem que ser, no máximo, 45 mil. Também, esse número vem aqui da restrição de capacidade do CD. Fazemos a mesma coisa para os outros CDs. Aqui do lado, nós temos os balanceamentos dos CDs. O que significa isso? Significa que a quantidade que entra, que são os Ys, tem que ser igual à quantidade que sai, que é a soma dos Zs. Lembrando que o Z é o que sai do CD e vai para o cliente. Então, temos também 4 restrições, uma para cada CD, fazendo esse balanceamento entrada e saída. E, por último, nós temos as restrições de demandas dos clientes, que é o quanto eles têm que receber. O primeiro cliente tem que receber 30 mil. Voltando aqui para esse slide, esse número vem daqui, das restrições de demanda, 30 mil. Então, veja, quanto que o cliente vai receber? Ele vai receber esse X, esses 2X, que é o que vem das fábricas, mais os Zs, que é o que vem dos CDs. Portanto, essa somatória nos dá o valor total que o cliente vai receber, e esse valor tem que ser, no mínimo, 30 mil. Muito bem, essa daqui é a formulação clássica, usando programação linear, e agora eu quero mostrar como é que a gente vai fazer isso dentro do Excel. Nessa planilha do Excel, eu montei todo o problema aqui, tentei organizar por cores para ficar mais fácil, e depois a gente pode também disponibilizar aqui nas notas do vídeo, a gente deixa o link para essa planilha. Sim. A gente começa a planilha colocando aqui primeiro os parâmetros, né? Os parâmetros são aqueles valores que já são dados. Aqui nós temos os custos unitários de frete, fábrica para cliente, depois fábrica para CD e depois CD para cliente. Então, tudo isso aqui são os custos que já são dados. Aqui na frente, as restrições, que também já são dados do problema, esses números não mudam. Aqui são as variáveis. Todas essas células que estão com fundo amarelo são as variáveis. Então, essa aqui, por exemplo, é o X11, esse aqui é o X12, X13 e assim por diante. Tudo que relaciona fábrica com cliente é o X, fábrica com CD é o Y, e CD com cliente são as variáveis Z. E o que a gente tem que fazer, no final das contas, é descobrir quais valores a gente coloca aqui, de modo a satisfazer todas as restrições e ter o custo mínimo. Continuando, aqui do lado nos totais, essa célula aqui está somando quanto que é a saída, quanto que vai sair da fábrica. Então, veja, essa célula R5, ela soma
quanto que está saindo da fábrica 1 para os clientes, e essa aqui de baixo soma quanto está saindo da fábrica para os CDs. Portanto, tudo que sai da fábrica é a soma da fábrica 1, é a soma dessas duas células, que é o que está aqui, a soma dessas duas. Para a fábrica 2 é a mesma coisa, é a soma de tudo que sai da fábrica 2 e vai para os clientes ou vai para os CDs. Muito bem, então aqui temos a soma, a saída das duas fábricas. Quanto que vai entrar no CD? Bom, o que vai entrar no CD1 é o que vem da fábrica 1 e da fábrica 2. O que entra no CD2 é o que sai da fábrica 1 e fábrica 2 também. Portanto, a entrada aqui é simplesmente esses 4 valores que estão aqui embaixo. E quanto que sai de cada CD? A saída do CD vem dessa outra tabela, porque tudo que sai do CD vai para os clientes. Então, aqui nós temos a soma do que sai do CD1 e vai para cada um dos 5 clientes, depois que sai do CD2 para cada um dos 5 clientes, e assim por diante. Por isso aqui as saídas são simplesmente esses 4 valores que estão aqui. Para finalizar, o último total é de entrada em cada cliente. Quanto que vai entrar no cliente 1? Vai entrar o que veio das fábricas, mais o que veio dos 4 CDs. Essa célula aqui está somando o que sai das duas fábricas e vai para o cliente 1, e essa célula aqui embaixo está somando o que sai dos 4 CDs e vai para o cliente 1. Portanto, essa célula U15 soma esses dois valores. E a mesma coisa para o cliente 2, 3, 4 e 5. Aqui eu coloquei o custo. Eu dividi o custo em 3 pedaços. O custo das fábricas para os clientes. E aqui eu estou usando essa função somar produto. Não sei se vocês conhecem essa função. Essa função você multiplica e soma, né? Por isso que tem esse nome somar produto. Então, eu estou fazendo o seguinte. 1,75 vezes esse zero que está aqui, mais 2,50 vezes esse segundo zero, 1,50 mais esse terceiro zero, e assim por diante. Essa função somar produto, ela serve para a gente não ter que ficar digitando um por um. Então, eu simplesmente escolho essas duas matrizes e os valores correspondentes estão sendo multiplicados e somados. A mesma coisa aqui embaixo, somar produto para os custos entre fábrica e CD e as variáveis. E o último custo aqui é o que vai dos CDs para os clientes, vezes as variáveis. Por fim, o custo total, que está simplesmente somando esses 3 que estão aqui. Antes da gente resolver, vamos colocar aqui um valor só para a gente entender um pouco melhor como é que funciona essa planilha. Então, se, por exemplo, do cliente, da fábrica 1 para o cliente 1, a gente mandar 10.000 unidades, então veja que da fábrica 1 saíram 10.000, aqui a soma também 10.000, e o custo aqui deu 17.500, que é esse 10.000 vezes 1,75. Vamos colocar um outro valor aqui do lado, 5.000, por exemplo. Então, nós já somamos aqui 15.000, e esse 5.000 está sendo multiplicado por 2,50, né, somado com 10.000 vezes 1,75, o custo total aqui está em 30.000. E assim por diante, a gente pode colocar outros valores aqui e ver o que acontece com o custo. Então, veja aqui que agora, com essa distribuição, o custo já chegou em 100.000, e a gente satisfez alguns clientes. Esse aqui eu estou mandando mais do que precisa, esse aqui eu estou mandando menos, e assim por diante. A gente poderia tentar resolver esse problema por tentativa e erro, né? Colocando aqui vários valores, tentando minimizar, mas não é esse o objetivo. O objetivo da pesquisa operacional é exatamente chegar nesse valor com um método propício para isso. E aqui no Solver, no Excel, a gente vai usar o Solver. Para usar o Solver, a gente vem aqui na aba de dados, e aqui na direita vai ter um botãozinho. Se não tiver o botãozinho disponível, então você precisa instalar, e aí, procurando no YouTube, você acha facilmente como é que faz isso. Bom, cliquei aqui no Solver, e a primeira coisa que ele vai perguntar é qual o objetivo. Bom, o nosso objetivo é minimizar o custo total.
Então, eu vou selecionar a célula, que é do custo total, que é essa daqui, dou um Enter e vou escolher aqui Min, porque nós queremos minimizar esse custo. Depois, vem as células aqui, alterando células variáveis. Bom, lembrando que as nossas variáveis nesse problema são todas que estão aqui com o fundo amarelo. Então, eu vou selecionar essa primeira, seguro o Ctrl, seleciono a segunda e a terceira. Então, aqui a gente consegue colocar 3 matrizes de uma vez, né? 3 conjuntos de variáveis de uma vez. Já estamos com as variáveis, falta agora adicionar as restrições. E vamos lembrar quais são as restrições do problema. A gente tem, primeiro, a restrição de capacidade das fábricas. Então, veja, esses valores que estão aqui, que é o quanto está saindo da fábrica, tem que ser menor ou igual a quanto? As duas capacidades. Já está aqui, então, a primeira restrição do problema. Qual que é a segunda restrição? É a capacidade dos CDs. Vou selecionar esses 4 aqui, menor ou igual também a capacidade que já está pré-determinada. Ok, mais uma restrição. Próxima é a restrição de balanceamento. Lembra que a entrada do CD tem que ser igual à saída. Então, aqui eu vou mudar para igual. E aqui desse lado eu vou colocar a saída. Ok? E por último, falta a restrição dos clientes. Lembra que eles têm que receber a demanda. Então, vou selecionar aqui o que está entrando nos clientes. Isso tem que ser, no mínimo, os valores da demanda. Ok? Já estamos com o programa montado. Aqui tem essa opção, tornar variáveis irrestritas não negativas. Isso aqui significa que as variáveis não podem ser negativas, que é o nosso caso. A gente só está trabalhando, como é transporte de mercadoria, não existe transporte negativo. Então, a gente deixa isso selecionado. E, por último, aqui, podemos escolher o segundo, que é o LP Simplex. LP vem de Linear Programming, né? É programação linear, que é esse tipo de problema. Então, esse é o algoritmo que a gente vai utilizar. Vou clicar aqui em resolver e o solver vai achar a melhor solução possível para a gente. Se a gente olhar aqui direto do lado direito, a gente tem os custos detalhados das fábricas para o cliente, fábrica para CD, CD para cliente, e o custo total de 145.500. Então, esse é o custo mínimo possível para a gente fazer toda essa logística, esse transporte saindo das fábricas, indo para os clientes, e alguma coisa passando pelos CDs. Se a gente quiser saber se atendeu, vamos dar uma olhada, vamos conferir essa planilha. Então, veja, o que saiu das fábricas, aqui 56 e aqui 60 mil, está dentro aqui da capacidade. Então, primeira restrição, ok. Segunda restrição, capacidade dos CDs. Tudo que entrou aqui, ó, esses 4 valores, são menores ou iguais a esses 4 valores que estão aqui. Né? Veja que o CD1 e o CD3 não atingiu a capacidade, o CD2 e o 4 atingiu a capacidade. Tá? Mas todos estão dentro da restrição. Aqui, a outra restrição é de igualdade, então esses 4 valores, esses pares de valores têm que ser iguais, que é a entrada e saída de cada CD. E por último aqui, a demanda. Os valores que estão aqui têm que ser no mínimo esses que estão aqui. E é isso que está acontecendo, né? Aqui os valores são iguais, significando que a gente não entregou nada a mais para o cliente. Se entregasse a mais, seria uma perda para a empresa. Então, como a gente quer minimizar o custo, por isso que esses valores deram exatamente iguais a esses. Uhum. Se entrega a mais é desperdício, e se entrega a menos, você não está cumprindo o contrato com o cliente, né? Exatamente. É por isso que deu o valor exato. Legal. E uma coisa bem bacana, né? A gente viu, a resolução foi muito rápida, né? Então o Excel ele conseguiu tratar o problema. Provavelmente o Excel teve que analisar várias possibilidades e conseguiu dar um retorno aí em segundos, né, cara? Então ele é muito rápido para resolver o problema, né? Exatamente. Ele tem esse método dentro dele, né, o Simplex,
que é um método computacional muito rápido. Você coloca o problema, às vezes chega a ter milhões de variáveis, alguns problemas. É lógico que daí não vai demorar um segundo, né? Mas ele Sim, consegue resolver em questão de minutos, às vezes. Então, é sim. realmente uma ferramenta muito, muito poderosa. O bom dessas ferramentas que são rápidas e são simples, né? Como a gente falou, tá dentro do Excel já. Todo mundo que tem uma licença aí do pacote Office já tem acesso a essa ferramenta. Normalmente não sabe que está lá, mas a ferramenta está à disposição a custo praticamente zero, já está pago, né? Uhum. E é uma ferramenta muito rápida e que, por ser rápida, a gente pode usar no dia a dia. Então, eu posso planejar todo dia de manhã como que eu vou fazer as entregas do pedido daquele dia, né? Então, quem é analista logístico numa empresa, ou o dono da empresa mesmo, né? Uma empresa de porte pequeno e médio, né? Ele pode todo dia colocar os dados dos pedidos dos clientes numa planilha dessas, né? E ele faz a análise de como que vai ser mais eficiente para fazer a distribuição de produto naquele dia, né? Exatamente. Do ponto de vista prático, às vezes não tem todos os dados, né? A gente estava até conversando outro dia. Mas Essa é a grande dificuldade. se tiver os dados, o Excel ajuda muito. Sim, sim. O mais importante, né, é a gente ter cuidado na hora de colocar os dados, né, de popular os dados. Então, no caso especificamente aí, o valor do frete, né? Então, o valor do frete tem que estar atualizado, né? Ele tem que conter tudo que está no frete. Então, muitas vezes a gente tem um valor do frete, mas está separado o valor do frete, do Uhum. pedágio, do seguro, né? Então, você tem que tomar o cuidado de somar todos os fatores ali, né? Colocar isso daí por unidade de produto, colocar esse dado correto aí na planilha na hora de popular, e também as capacidades, né? A capacidade também é variável, né? Sim. Então, dependendo do momento, uma fábrica pode estar trabalhando com uma linha de produção a menos, uma máquina a menos por problema de manutenção, um turno a menos ou a mais. Então, tudo isso altera a capacidade de uma fábrica. A capacidade do CD também vai alterar com o tempo, né, dependendo do espaço disponível para colocar produto. Então, também o cuidado de estar sempre com esses dados atualizados na planilha para a planilha chegar na resolução correta. Se o Sim. dado, na hora que você entrar, né, fizer um input de dado errado, o output da análise, obviamente, ele não vai dar uma análise correta, né? Então, a gente vai ter problema depois com os dados que saem dessa análise. Sim. Mas legal, Erne, gostei de ver como é fácil de fazer. Faz muito tempo que eu não usava o Solver. Eu vou voltar a usar o Solver porque eu achei bacana, cara. É legal que a gente Vou deixa fazer mais análise desse tipo. a planilha de exemplo para quem quiser utilizar também, né? E ver que não é tão difícil assim. Legal, Funções básicas do Excel e utilizar o software para isso. com certeza. Erne, valeu, muito obrigado aí por participar desse vídeo em conjunto com a gente, né? Resolver esse problema junto com a gente. É, cara, sempre bem-vindo aí para voltar, para a gente fazer mais coisas junto, tá legal? Legal, cara. Eu que agradeço pelo convite e no futuro a gente marca umas outras lives aí. Beleza, ótimo. Valeu, Erne. Muito obrigado. Valeu, Beijo. um Tchau, abraço. tchau. Até Tchau, tchau.